Olá, tudo bem? Enfim, chegamos à segunda parte do estudo de número 6, quando tudo será resolvido, do livro de Apocalipse, o livro das revelações. Nós paramos na questão também de número 6, né, onde a grande questão seria que manifestações religiosas indicam a proximidade da vinda de Jesus. Conversamos bastante sobre isso, né? Sinais e milagres feitos por líderes espirituais falsos, né? Acontecerão indicando a proximidade da vinda de Jesus. Então, quanto mais sinais a gente vê acontecendo, como se fosse em nome de Cristo, porém não estarão vindo dos céus, serão apenas para enganar, se possível, até os próprios escolhidos. Nós falamos bastante sobre isso, né? Sobre falsos cristos e falsos profetas, todas as coisas que aconteceriam, conforme está descrito lá em Mateus 24, verso 24, né? Que é: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vamos dar continuidade, então, com a questão de número 7, e vamos pedir a Deus que nos oriente nesse estudo também, como Ele tem feito já, que as bênçãos dele estejam sobre nós. Senhor, nosso Deus e Pai amado, mais uma vez nos encontramos aqui reunidos para estudar a Tua Palavra. E mais uma vez reconhecemos que se o Senhor não nos auxiliar, nós não teremos condição de entender a mensagem que o Senhor quer passar para nós. Pedimos que o Teu Santo Espírito nos oriente e que o Senhor continue conosco, nos abençoando sempre. Abençoe cada família, cada lar onde esta mensagem chegar, que possam perceber a Tua presença e a presença dos Teus poderosos anjos tomando conta de cada um. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Então a pergunta de número 7 é: que farsa Satanás apresentará ao mundo próximo da vinda de Cristo? Então, além de falsos cristos e falsos profetas, o próprio Satanás tentará enganar a humanidade. E a resposta está lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 14. E não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. O próprio Satanás tentará enganar o mundo todo, imitando a segunda vinda de Cristo, evidentemente não sendo capaz de reproduzi-lo com perfeição. Então nós precisamos conhecer o que para saber que quem é que está tentando nos enganar. Precisamos saber como acontecerá a segunda vinda de Cristo, porque ele vai tentar imitar, mas não conseguirá realizar esse feito, assim como Jesus irá realizar. Mas nós vamos estudar isso também ao longo do estudo. Eu não vou responder agora para vocês, né? Então, tentar descobrir aí como é que Jesus virá, né? Como é que se dará a vinda de Cristo. Que artimanhas Satanás usará para enganar? Pergunta número 8. Que artimanha Satanás usará para enganar? 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 9. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira. Lembra que lá no início ele mentiu para Eva e conseguiu assim fazer com que Eva cedesse aos seus interesses, né? E agora, no final dos tempos também, na proximidade do retorno de Jesus, ele estará mentindo e fazendo tudo o que ele puder, tudo que tiver ao alcance dele. Muitas pessoas acham que Satanás foi derrotado por Jesus e perdeu seu poder e sua capacidade. Não, ele continua com muito poder, porque ele ainda é um anjo caído, não é mais um anjo do céu,
mas ele tem poder para realizar muitas coisas. E por isso ele pode sim fazer muitos sinais para que nós venhamos a pensar que é da parte de Cristo, que as coisas estão acontecendo, mas não é. Aí embaixo da pergunta 8 tem um comentáriozinho, né? O inimigo colocará em ação toda a obra de engano, menosprezando a revelação encontrada na palavra de Deus. Mas aqueles que conhecerem os sinais bíblicos que se referem ao verdadeiro Senhor não serão confundidos. Que situações a gente pode usar de exemplo? Nós podemos usar como exemplo, nos dias atuais, nos momentos em que nós estamos vivendo agora, 2022, o ano que nós estamos, a valorização de livros não canônicos, os chamados livros apócrifos. Essas são mentiras que estão sendo usadas hoje por Satanás para enganar a humanidade. A valorização do livro não canônico, aceitando assim mensagens que não estão de acordo com o que a Bíblia diz, de acordo com o que os livros que foram inseridos no cânon bíblico, no cânon sagrado, dizem, porque são mensagens que nos levam a crer num Deus totalmente diferente daquilo que a Bíblia nos apresentou até hoje. Os livros da Bíblia, eles se completam, se explicam, como eu falei, não há como estudar Apocalipse, mais uma vez eu repito, sem estudar a Bíblia inteira, porque as respostas para Apocalipse estão nos livros da Bíblia, nos acontecimentos, principalmente no Gênesis. Tá? Você pode também aí acompanhar os escritos de Paulo em Hebreus. Eles vão de encontro a tudo que está em Apocalipse também e ao longo de toda a história da humanidade. Então, para nós que somos historicistas, a história da humanidade ela está na Bíblia. Nós vemos a história da humanidade na Bíblia. A Bíblia não está num patamar somente espiritual, é um patamar espiritual histórico, porque faz parte da história da humanidade. Tá? Então, eu tenho visto muitas propagandas falando sobre alguns livros, e eles agora estão sendo divulgados e pregados em vários lugares. Existem pessoas que estão pregando esses livros não canônicos, né? E muitas vezes isso era um papel que se dizia pelos protestantes, não vou falar evangélicos agora, mas vamos tocar na situação do protestantismo, como aqueles que combateram, de certa forma, o catolicismo e não aceitam alguns livros que estão na Bíblia Católica, né, como parte do cânon bíblico. Mas hoje quem está divulgando livros não canônicos não é a Igreja Católica. São pessoas, estudiosos, pessoas que querem elevar a religião a outro patamar e estão dessa forma, então, se fazendo valer desses livros que não são reconhecidos como livros que fazem parte da Bíblia, né? Que é o que nós chamamos de cânon bíblico. Okay? Então, antes nós tínhamos lá, acho que 4 livros na Igreja Católica, e que a gente, como protestante, não aceitava esses livros como parte do cânon. Tá? Mas hoje não é mais, são historiadores, são descobertas, né? Como manuscritos do Mar Morto e outras descobertas e outros livros que estão vindo à tona, livros que já existem há muitos milhares de anos, aí junto com alguns escritos da época da Bíblia também, mas que não eram aceitos e agora estão sendo divulgados, tá ok? Então, só para a gente entender. E alguns sinais também, que se você observar aí na internet, no curso de pesquisar, você vai ver alguns sinais que estão acontecendo também de forma física, né? Então, algumas coisas estão acontecendo. Não estou dizendo que já está ocorrendo, né, o retorno de Jesus, mas a nossa condição de vida, de planeta, de ser humano, ela está nos apresentando algo muito próximo da volta de Cristo, né?
Nós poderíamos aqui estar lendo, eu indico a você, né, que você leia o capítulo todo, capítulo 2 inteiro de Tessalonicenses, onde está esse verso, né? Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás com todo o poder, sinais e prodígios da mentira. Paulo lá fala algo muito interessante, então eu indico você que faça a leitura desse capítulo 2 todo. Tá? E para te orientar aí, você pode colocar em algumas traduções, tem o significado lá da palavra demovais, que quer dizer deslocar, fazer renunciar, desviar. Quer dizer, a intenção do inimigo é desviar sua atenção daquilo que é real, desviar você do caminho que você aprendeu através da Bíblia. Então ele quer de qualquer forma te manter afastado disso, né? Fazer você renunciar a quê? Renunciar à sua conversão a Jesus, renunciar o mundo maravilhoso que Deus tem para te dar de presente novamente, quando Ele reconstruir a terra toda, né? Te deslocar, te tirar do céu e te colocar no inferno, tirar você do local onde você está. Então, demovais, tá? Tem essa palavrinha lá, eu não me lembro agora em qual capítulo, que eu não anotei aqui, mas a intenção é essa, é que você esteja fora do reino de Deus. Por que é tão importante você orar e pedir a Deus até que te oriente a respeito desse que está falando com você? Você tem que pedir a Deus que te mostre a verdade a respeito até do que eu estou aqui falando para você. Porque a intenção do diabo é essa, é te tirar do céu. Tudo que ele quer, ele já perdeu. Então agora o que ele quer fazer é tirar você, tirar a mim, tirar quantas pessoas mais ele puder, desviar do caminho da verdade. Então ele vai fazer de tudo para que isso aconteça, né? Pergunta de número 9. Qual o conselho de Jesus a seu povo com relação a esses eventos? Lucas capítulo 21, verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Está acontecendo algumas coisas estranhas no mundo, e aqui Jesus está me orientando a levantar a cabeça, me alegrar, e na verdade é o que nós devemos fazer. Muitos estão tentando se esconder atrás de encontrar uma resposta, encontrar fortalecimento, encontrar motivos para poder seguir adiante e acham que tem que se encher, né, de alguma coisa, se sentem vazios, porque a história que o mundo apresenta é muito dolorida, é muito triste você ver alguém passando fome. É muito triste as doenças que estão acometendo as pessoas. É muito triste a forma como pais estão perdendo filhos tão jovens. A morte já não é algo natural para nós, e menos natural ainda é que um filho morra antes do seu pai. Pela ordem cronológica das coisas, deveríamos ir morrendo do mais velho para o mais novo, pelo menos, né? Seria mais aceitável. Mas aqui Jesus está dizendo que a gente tem que se alegrar em meio a tudo isso que nós estamos presenciando. Mas veja que interessante, ele explica o porquê. Lá no finalzinho ele diz, porque a vossa redenção se aproxima. Eu costumo dizer que as pessoas estão procurando melhorar o mundo. Põem sua fé num político, acreditam que um grupo de pessoas podem fazer algum tipo de transformação. Mas eu costumo dizer, tá, uma palavra minha, que está ruim e vai piorar muito. A gente ainda não viu nada. Se você estudar as atrocidades da Idade Média, e Jesus diz que acontecerão coisas e nós viveremos momentos como nunca houve antes nesse mundo. Então pegue tudo de ruim que o mundo já viveu e aumente isso.
é o que nos aguarda, pelo menos por um momento, porque Deus não deixará que algo tão terrível dure tanto tempo. O mundo já tem muito tempo de dor e sofrimento, né? Para nós, dessa forma. Mas, como todas as coisas estão sob o controle de Deus, talvez você não consiga ainda entender isso, é Ele quem está no controle, apesar de em determinadas situações parecer que não está. Mas se você for às profecias de Daniel, principalmente a profecia de 2.300 tardes e manhãs, você vai ver que está tudo escrito lá. Deus disse o que Satanás faria. A estátua do sonho de Nabucodonosor conta a história da humanidade até os últimos dias. Então Deus disse o que aconteceria. O próprio livro de Apocalipse, Mateus, capítulo 24, todo, a escatologia de Jesus, as cartas de Paulo às igrejas e aos irmãos, todos os escritos de Paulo, está tudo escrito, foi tudo avisado. Então, como poderia Deus não estar no controle se Ele não tivesse avisado que tudo isso aconteceria? Uma coisa é dar permissão, outra coisa é entregar o controle por completo. Eu me lembro quando eu era criança, tinha os carros de autoescola, eles tinham um dispositivo de emergência onde o instrutor ele tinha o controle do carro, de pedais, de embreagem, de acelerador, de freio, né? Havia uma ligação de um lado ao outro do carro que fazia esse controle. Então, quer dizer, um instrutor dava o carro, permitia que o aluno conduzisse o carro, mas ele, de certa forma, tinha o controle daquele carro. É mais ou menos isso que acontece, né? Então, você dá permissão, mas o controle ainda é seu. E aí você se pergunta, por que então Deus está permitindo e dando esse controle a Satanás? Porque o caráter de Deus está em jogo. Porque Deus precisa permitir que a gente reconheça que o diabo é o responsável por toda a maldade que ocorre no mundo. Porque nós precisamos entender que o caráter de Deus está revelado na sua lei. E precisamos conhecer o Evangelho eterno que está ligado diretamente a essa lei. Então, o homem rejeita os princípios divinos das obrigações que temos com Deus. Deus quer que a gente faça algumas coisas, sim. Eu acho que ele não só pede, mas manda. Podemos enxergar dessa forma. E quem prega a liberdade de maneira total é o diabo. Foi ele que chegou lá no Éden, no capítulo 3 de Gênesis, pregando uma liberdade completa. Deus deu tudo de bom para Adão e Eva. Mais do que o suficiente, tinham muito mais do que precisavam. A terra inteira era deles. Deus só queria uma árvore, como sinal de obediência. Pensa bem, da floresta amazônica toda, né? Não dá nem para usar muito de exemplo, porque de certa forma já acabaram com quase tudo. Mas se Deus tivesse pedido, olha só, essa aqui é minha, tá? Essa aqui você não mexe nela. Claro que a questão era comer, não era cortar as árvores, né? Senão também não teria jardim. Mas toda a liberdade foi dada dentro, com exceção e a própria Eva diz isso, com exceção da árvore que se encontra no meio do jardim. Essa nós não podemos comer. Ah, mas por quê? Porque no dia que a gente comer, nós teremos desobedecido a Deus. E desobedecer a Deus é não guardar os seus mandamentos.
Aquela árvore simbolizava a obediência. Os mandamentos que nós conhecemos hoje escritos eram mandamentos de relacionamento com Deus. Não foi dado a Israel no deserto, porque Israel precisava. Era um mandamento foi dado a Israel para que Israel fizesse com que o mundo visse, para que o mundo reconhecesse por si mesmo que há um Deus e que quer que nós façamos algo, que pede algo de nós. Não em troca da nossa salvação, porque Deus preparou a nossa salvação, como nós já vimos aqui alguma passagem, antes mesmo da fundação do mundo. Então como é que ele pode pedir uma obediência em troca de me salvar? Não é isso. É em troca do que é melhor para mim, porque Deus sabe o que é melhor para mim. Então Deus pede que eu cumpra algumas questões e faça algumas observações, não abuse tanto da minha sorte. Então, Lucas 21, 28 diz que a gente tem que se alegrar. Por quê? Porque o tempo de todo esse conflito terminar está próximo. Toda essa questão que envolve a minha cabeça, que me faz pensar em tudo isso, que me faz questionar quem é Deus, que não consegue entender um Deus tão grandioso, permitindo tanta coisa ruim. Mas quando você conhece o Criador, você passa a entender e pensar diferente disso. Não é Deus quem traz as coisas ruins à nossa vida. Olha a alegria que Jesus coloca nessa frase. Dá para perceber aqui a felicidade com que Lucas escreve isso. Porque a vossa redenção está próxima. Vamos ao comentário abaixo da pergunta. É impossível permanecermos indiferentes. Devemos ter consciência de que a volta de Jesus está cada vez mais perto e que também devemos nos preparar para ela. Apocalipse 22, verso 7. Você pode confirmar esse dito aqui. Não são essas palavras que estão escritas lá, mas quer dizer isso que a gente acabou de ler. Pergunta de número 10. O que deverá acontecer antes da volta de Jesus? Lembra de Mateus 24 que eu falei? Escatologia de Jesus. Mateus 24 fala sobre, eu chamo de Apocalipse de Cristo, né? Ele falando sobre o tempo do fim, as coisas que aconteceriam, né, dando os sinais. E lá também ele diz que o dia e a hora ninguém sabe, né? Então leia Mateus 24, preste atenção no que está escrito lá. Você vai ver que lá fala de todas as coisas do mundo, terremotos, enchentes, questões naturais, doenças, né, pestilências, guerras, tudo fala, né, lá em Mateus 24, Jesus comenta de tudo. E vamos ver o que ele fala então nesse verso 14 de Mateus 24. E será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações, então virá o fim. O evangelho do reino será pregado a todo mundo, então virá o fim. Vejam bem, não é apenas falar o nome de Jesus. Não é apenas dizer que Jesus existe. Muitas pessoas confundem evangelho com essa questão. É claro que o evangelho é Cristo. Cristo é o evangelho vivo, porque ele venceu o pecado e trouxe a condição do mundo ser restaurado. Em Cristo todas as coisas serão refeitas, já foram feitas e serão refeitas em Cristo. Então ele é o evangelho vivo. Mas aqui está dizendo o evangelho do reino. O evangelho do reino, para nós, ele quer dizer o seguinte: o plano de redenção da divindade para o homem caído, restaurando por ele e nele a imagem e semelhança de Deus. Então é o plano de redenção de Deus para que o homem que agora se encontra no estado de pecado seja restaurado à imagem e semelhança do próprio Deus, através de Cristo, como eu acabei de dizer, e na ação do Espírito Santo. Por isso que quando você se converte ao cristianismo e você começa a estudar a Bíblia, por mais que você seja ainda imperfeito, que nós só seremos perfeitos na presença de Jesus, as pessoas olham para você e dizem: você é crente, né? Entende?
dá para perceber, porque você já começou a ter o seu caráter moldado segundo a vontade de Deus. O pecado te incomoda, né? Então as pessoas ao seu redor conseguem perceber isso. Quando você entra numa empresa nova, quando você está num ônibus conversando com alguém, e as pessoas percebem algo diferente. Há uma luz, há um espírito agindo em você. O espírito do bem, mostrando, né? Quem é você, quem atua em você. Como Paulo diz, não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E você é nova criatura também, como a palavra de Deus diz. E as pessoas percebem isso. E sabe como a gente fica feliz quando a gente é um cristão e as pessoas percebem que quem não nos conhece chega e comenta? Isso deixa a gente muito feliz, porque é como se fosse um sinal de aprovação, né? Esse plano leva o ser humano a reconhecer através da adoração, louvor e veneração as obras de Deus como Criador, Redentor e Juiz. Então nós vemos aqui Deus Criador, primeira coisa que aconteceu, Deus Redentor em Jesus Cristo e Juiz porque Ele agora tem o direito e está julgando toda a humanidade, todos nós. Cada um de nós está sendo julgado hoje no santuário celestial. Cristo está abrindo os livros e analisando os nomes e colocando cada coisa no seu lugar e defendendo todos aqueles que, apesar de estarem no mundo de pecado e viverem na carne, entregaram sua vida a Ele. Ele está lá defendendo cada um nesse momento. Tá? Mas esse também é outro estudo, né? Sobre os livros. Não, nós já estudamos sobre o livro, né, que deixa João angustiado, que tem os 7 selos, e quem poderá abrir os selos, e aí lá mostra que Jesus abrirá, mas nós vamos estudar ainda esse livro com profundidade. Ali João estava no início, falando só da abertura desse livro. Depois nós vamos ver os livros, o livro da vida, tem o livro da morte, e Apocalipse mostra isso tudinho para a gente. E Jesus é que tem esse poder. Então aqui a nossa crença vem baseada nisso, né? De que o Evangelho do Reino é isso que eu acabei de ler para você. O plano de redenção da divindade para o homem caído, restaurando por ele e nele a imagem e semelhança de Deus através de Cristo na ação do Espírito Santo. 3 pessoas, tá? Satanás também no final vai tentar tirar uma pessoa da Trindade aqui, ok? E a gente corre o risco então de tirar uma parte de Deus da ação do plano de redenção, né? Mas esse é um assunto muito mais complexo do que parece, né? Porque vai tentar retirar, dizendo que não retirou, e muitos cairão nesse engano. Esse plano leva o ser humano a reconhecer através da adoração, por isso nós precisamos nos unir em igreja, louvor, né? Hinos de louvor, veneração, venerar o Deus, né? Colocar Deus acima de todas as coisas, entender que Ele é o grande autor de tudo isso. Veneração às obras de Deus como Criador, Redentor e Juiz. Vamos ver o que a gente tem aqui como comentário, abaixo da pergunta 10. O mundo precisa ser avisado sobre a volta de Jesus. Por isso, pouco antes desse evento, haverá a pregação global do Evangelho Eterno. Apocalipse 14, verso 6. Esse será o último sinal. Muito interessante estar falando sobre esse versículo hoje, porque amanhã nós começaremos a distribuição de um livro chamado O Último Convite. Inclusive, ele está disponível na mesma página que você está fazendo esse estudo para a leitura, né? E você pode conseguir o exemplar dele também na igreja adventista mais próxima da sua casa. Mais proximidades serão distribuídos, provavelmente muitos terão acesso a esse livro. E ele fala exatamente sobre esse capítulo de Apocalipse 14, né? E principalmente esse verso 6, que é a mensagem, a pregação do Evangelho, onde todos serão convidados a fazer parte do reino dos céus. Pergunta de número 11, para a gente fechar. Com que certeza Jesus encerra sua revelação no livro de Apocalipse? Apocalipse 22, verso 20. Olha a certeza que Jesus revela para nós aqui em Apocalipse 22, verso 20. Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Então, a palavra de Deus
ela nos traz aqui a certeza de que tudo que a palavra, que nos é revelado na palavra, acontecerá. E ele diz que não demora, apesar da aparente demora, ele está dizendo aqui que não vai demorar. E a cada dia que passa, essa volta está mais próxima. A gente acha que falta muito, mas para Deus o tempo é diferente, porque Deus vive pela eternidade. Então não é que o dia de Deus seja diferente do dia. Cuidado com essa pregação sobre a criação, né? O tempo de um dia na criação não é isso. É porque, como Deus é eterno, ele existe antes da fundação dos tempos, de tudo, e vai existir por toda a eternidade. Conhece do princípio ao fim. Sabe até as coisas que não aconteceram. Então, quer dizer, o tempo para ele passa diferente. O que é um dia para Deus comparado ao tamanho da eternidade? É como aqueles marcadores de tempo, que quanto mais você abre, mais número ele insere para que você, por exemplo, para cortar um vídeo, né? Para editar um vídeo, quanto mais você abrir o marcador de tempo, mais espaço para cortar um pedaço do vídeo, ele vai te abrindo, vai te dando mais opção de trabalhar, com maior precisão, com maior... Então, quem conhece o princípio, do princípio até o fim, ele consegue enxergar o todo e abrir a imagem como um todo. Então, não é que o tempo passe diferente para Deus. É que como Deus já está na eternidade, ele é eterno e quer nos levar para isso também. Imagina o que nós vamos fazer na eternidade. A nossa mente é finita, não dá para... Eu acho que tem gente que não faz nem questão de ir para a eternidade. Não está nem aí para isso. Muita gente pensa assim. Porque se não consegue enxergar um objetivo aqui nesse mundo, quanto mais o que eu vou fazer com a vida eterna? Para que eu quero uma vida eterna? Né? Só que aí a resposta está lá na resposta da pergunta 9, né? Que é exultar, se alegrar, glorificar Deus, viver em harmonia com Deus, ser feliz por completo. A gente vive momentos de felicidade e dá tudo que a gente tem em troca de um momento, de uma viagem, de um passeio, de um encontro com a pessoa amada. Tudo por uma coisa a gente faz tudo. Agora, Deus pede que a gente faça uma coisa apenas para que a gente tenha tudo. Porque a palavra de Deus diz que aquele que aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, só uma coisa. E nós teremos tudo. Teremos poder, inclusive, para fazer a vontade de Deus. Não é seu desejo realizar a vontade de Deus? Pois bem, então Deus pode nos capacitar a fazer essa vontade. Aquele que dá testemunho destas coisas diz, certamente venho sem demora. Amém. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe e nos leve ao próximo estudo. Vamos ler o finalzinho aqui, né? Não é possível conhecer exatamente o dia ou a hora em que Jesus Cristo virá, mas é certo que ele virá, e os sinais apresentados na Bíblia indicam que está muito próximo. Devemos estar preparados para receber a salvação que ele promete e compartilhar o Evangelho com a firme esperança em sua vinda. Aquele pedacinho de dúvida que te impede de levar essa palavra para outras pessoas. Esta palavra que eu estou falando é o Evangelho de Deus que está na Bíblia. Você só precisa da Bíblia. Você não precisa de mim, você não precisa desse telefone, você precisa da Bíblia. Mas para isso você precisa conhecê-la. E do auxílio do Espírito Santo, que é o que eu faço quando eu oro pedindo a Deus para nos auxiliar. Você só precisa disso para levar o Evangelho. Mas se você colocar sua confiança naquilo que você está vendo o homem pregar, você vai ficar em dúvida, porque você vai ter dúvida sobre o que eu falo, porque eu não consigo passar a mensagem inteira. Eu sou ser humano igual a você, pecador do mesmo jeito, talvez numa condição até pior, como disse Paulo. Dos pecadores, talvez eu seja o maior.
E aí você vê outra pessoa falando outra coisa e outro falando outra coisa, mas a Bíblia ela diz a mesma coisa. Não é coach que você tem que fazer para que as pessoas ouçam a mensagem. Deus vai te usar para levar a mensagem para a pessoa certa, do seu jeito, mas com as palavras corretas, assim como usou os profetas e os escritores bíblicos e os apóstolos e discípulos e nos usa até hoje. Ele fará a mesma coisa com você, se você tão somente se entregar nas mãos dele e aceitar a obra que ele te der. Haverá alguém para você passar essa mensagem. E assim Deus estará te usando como um mensageiro do reino também. Meu compromisso. Entendi que não é possível conhecer exatamente o dia ou a hora em que Jesus Cristo virá. Mas posso conhecer os sinais da sua vinda por meio das profecias. Eu me comprometo a me preparar para receber Jesus quando ele voltar, entregando-me diariamente a ele e compartilhando sua mensagem de amor com outras pessoas. Que esse seja o nosso compromisso, que essa seja a nossa oração e que Deus te abençoe, que ele faça resplandecer sobre ti a sua maravilhosa luz e te dê a paz. Até o estudo de número 7, onde nós estaremos nos encontrando novamente. Fique com Deus, fique na paz e com a companhia do Espírito Santo e Jesus. Amém.